YouTube! Bem, certamente meu último vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Foi polêmico, hein? Mas teve até uns comentários que eu gostei bastante. Continuem assim, eu quero comentários construtivos, com críticas construtivas e que não são só ofensas gratuitas. Mas, enfim, antes de eu mudar o estilo de conteúdo para o que eu faço atualmente, eu fazia gacha. Não é um conteúdo muito nobre, mas era conteúdo, e é isso que importa. Mas bem, um dos meus últimos vídeos foi sobre o mangá de Kamen Rider Black e me sugeriram nos comentários desse vídeo que eu fizesse um vídeo só sobre o mangá de Kamen Rider Black. E bem, aqui estou. Essa é a parte 1 de de 4 partes de um vídeo sobre todo o mangá de Kamen Rider Black. E esse vídeo é especialmente pra você, esses vídeos são especialmente pra você que tem preguiça de ler online e não quer gastar R$192 lendo o mangá em mídia física. Senta, pega uma pipoquinha, porque esse vídeo vai ser longo, na real, todos vão ser longos, e bora pro vídeo! O mangá começa com um jovem totalmente nu andando pelas ruas vazias de Nova York, até que ele se encontra com um mendigo bêbado que oferece uma garrafa de uísque ao jovem, já que ele achou duas e, de acordo com ele, tá de bom humor porque ele achou duas. Enfim, o jovem pega a garrafa e quebra por ter segurado com muita força. E aí ele percebe que ele não se lembra de porra nenhuma, nem do seu nome e nem de onde ele veio. E após esse comentário hilário do morador de rua, o rapaz entra em pânico, mas tenta pedir direções. E o mendigo meio que perdeu a cabeça. E o responsável por isso? Um homem alto, negro, pelado e o mais importante de tudo... O jovem e o homem se encaram e corta para uma equipe de repórteres indo investigar um esgoto que era notório pelos rumores de criaturas vagando por lá. Enfim, eles passam pela área nova do esgoto e encontrando apenas um cadáver de cachorro. Mas quando eles descem para a área mais velha do esgoto, que foi construída na década de 20, eles logo de cara encontram um sapo gigante sem rosto. Só que ele logo é devorado por um crocodilo gigante. Só que todo aquele espetáculo era interrompido pelo homem careca diante, chegando com o jovem no ombro. Então, o homem larga o jovem e salta na água. Ele se transforma em um crocodilo e arranca a cabeça de um dos membros da equipe de jornalistas. Ele salta na água novamente e quando tentam ajudar o garoto, o crocodilo de antes, não é o cara, morde a perna dele e o arrasta para o fundo da água. Só que aí o bicho aparece morto. De primeira, os jornalistas acham que o garoto matou o crocodilo, mas foi revelado que na verdade tinha sido o homem jacaré. E quando ele está prestes a matar o resto da equipe, um gafanhoto humanoide aparece e salva o dia, lutando contra o crocodilo humanoide. Porra, lutando contra o crocodilo humanoide. Porra, tá foda minha pronúncia hoje. Porém, o gafanhoto some nas sombras antes de acabar com a luta, e para não lutar completamente no escuro, o crocodilo também se esconde. Enfim, os jornalistas fogem, só que eles acabam se perdendo pelo esgoto. Mas no caminho, eles encontram aquele rapaz que tinha sido, abre aspas, devorado pelo crocodilo, surpreendentemente intacto. É revelado que ele se chama Kotaro Minami e veio do Japão porque ele se lembrou. Ele veste com as roupas reservas dos jornalistas e ele os guia pelo esgoto, já que ele afirma ser capaz de enxergar no escuro e poder ter também um forte olfato. Só que ele não os guia para a saída e sim para o núcleo do esgoto, que era o lugar de onde ele havia tentado fugir antes de ser capturado pelo homem jacaré. Enfim, eles são encurralados pelo homem crocodilo e, cara, eu vou falar, Kamen Rider Black, a arte do mangá é, na minha opinião, inferior em linhas gerais ao mangá do Ichigo. Mas porra, quando o Shotaro quer, ele faz umas artes espetaculares, viu? Essa do Kotaro se transformando no gafanhoto é muito bonito. Inclusive, é nesse painel que é revelado que o gafanhoto e o Kotaro são a mesma pessoa. Enfim, a base começa a contagem regressiva para se autodestruir, os jornalistas fogem e a base meio que explode com o Kotaro e o homem jacaré ali dentro. Mas só o Kotaro sobrevive e finalmente ele guia os dois para a saída do esgoto. Os jornalistas se chamam Sam e Kate e apresentam o Kotaro como um fotógrafo japonês que veio para substituir o Jack, vulgo o cara que perdeu a cabeça mais para trás. E eles decidem investigar o mistério do Kotaro e de onde ele veio e o que cacete está acontecendo para ter um monte de gente que vira bicho. Eles vão para a França investigar um rumor sobre um fantasma que vaga pelo teatro durante a madrugada, já que
Apesar de eles sim estarem investigando o Kotaro, eles têm que primeiro dar foco no programa deles, que se chama Mundo Reverso, que é um programa que explora essas lendas urbanas. Enfim, lá eles se encontram com com um dos trabalhadores do teatro que também foi o responsável por contatar o programa. Então, eles desviam do segurança do teatro e chegam no palco, esperando o tal fantasma aparecer. O homem conta como havia enviado a carta como uma forma desesperada de obter dinheiro para pagar o tratamento de sua esposa doente. Enquanto a Kate obtém informações dele, o Sam e o Kotaro ficam observando o palco até que o bendito do fantasma aparece. Aparentemente ele fica atuando sozinho, fazendo monólogo. Só que o Sam reclama que tá muito escuro e que não dá pra filmar direito e liga a luz do palco, revelando que não era fantasma porra nenhuma, era só um cara muito feio de capa. Enfim, ele foge, matando o segurança da ópera, que não é o mesmo cara que contatou os protagonistas, são duas pessoas diferentes, e logo em seguida rapta a Kate e sai vazado, mas sem antes revelar que ele é o filho do cara que contratou os protagonistas, e que curiosamente o homem de capa se chama Alan. E ele se transforma num morcego, já falei essa parte? Enfim, ele foge até o quarto andar do subsolo do teatro, que era um sistema cavernoso anti-alagamento. O Kotaro se transforma longe dos outros e vai atrás da Kate no escuro, deixando o Sam e o cara lá à própria sorte. Alan surge do nada e morde o pescoço do próprio pai, fazendo toda a água do corpo dele evaporar, e ele morre na hora virando uma múmia. Só que o Sam consegue convencer o Homem-Morcego a gravar um monólogo sobre os planos dele e da organização da qual ele era membro, vulgo Hora da Exposição. Tudo para o Sam ganhar um pouco mais de tempo de vida. E, inclusive, o Alan revela tudo o que o homem havia contado sobre a esposa era mentira. A esposa já tinha morrido há muitos anos e ele só tava lá para sustentar o vício em bebida. Mas enfim, ele revela que faz parte de uma organização chamada Gorgon que planeja erradicar os humanos. Daí ele explica mais ou menos como funciona a mutação deles, que porque as células deles são conscientes, devido a alterações no seu DNA e RNA, ele consegue se transformar de A, humano, para B, mutante. Enfim, o Sam clama pelo Minami, mas o Alan fala que ele ou já se perdeu ou já foi morto pelos soldados da Gorgon que estavam ali no labirinto. Só que o Kotaro aparece carregando a Kate e o Alan foge deixando os soldados ali para lidar com o Kotaro e os jornalistas. E só para garantir ele ativa um mecanismo que permite que a água entre e inunde todo aquele andar. Só que todo mundo sobrevive, menos os 2 trabalhadores e todos os soldados da Gorgon estavam ali dentro. O Sam decide levar a equipe para Londres a fim de visitar um biólogo que ele conhece para poder estudar o corpo do Kotaro. Só que o voo é interrompido pelo Alan, destruindo as asas do avião. E aí o avião inteiro entra em pânico, todo mundo lá dentro fica desesperado achando que vai morrer. Mas o Sam decide orientar os pilotos enquanto o Kotaro ia lá lidar com o Alan. O Kotaro está em invisível desvantagens por razões de 1. O avião está a 10 mil pés, ou 3 mil metros, do chão, e se o Kotaro cair ele morre. Enquanto o Homem-Morcego pode voar. E 2. Tem vento muito forte, então se o Kotaro pular, ele instantaneamente cai do avião. Então ele não pode tirar o pé do chão em nenhum momento. Mas enfim, após uma luta frenética, o Kotaro enfia um para-raio no peito do Alan e coincidentemente o raio cai nele. Mas ele não morre. A briga escala até a turbina do avião, onde o Sam instrui o piloto a ativar ela na potência máxima, o que incinera o Homem-Morcego, dando um fim de vez para ele. Esse capítulo é majoritariamente nada demais. O Kotaro só está sendo investigado pelo tal biólogo que o Sam conhecia, o que resulta em uma quantidade ainda maior de exposição sobre o roteiro e os paranauê da transformação. O painel corta para um motorista de moto de vez em quando, sendo revelado como um membro da Gorgon que pode se transformar num novo adeus. O Kotaro não consegue se transformar por vontade própria, revelando que ele só consegue se transformar por raiva ou por se sentir ameaçado. Então Brian, vulgo biólogo, coloca o Kotaro para lutar contra os cachorros dele, sem sucesso na transformação, e contra o segurança dele, que dá o mesmo resultado. Então ele decide levar o Kotaro para o laboratório secreto dele. E lá tem uma porrada de coisa estranha, como animais de porte grande, só que de tamanho minúsculo, e animais de porte pequeno, de tamanho gigante. Só que a maior criação dele era o famoso pé grande. E agora o Kotaro se transforma, mas ele não fica na forma negra, mas sim apenas na forma verde, porque ele não começa na forma preta, ele é verde, e quando ele fica puto ele fica na forma preta, que é a forma mais forte. Enfim, agora aí os dois lutam, só que o Kotaro derrota o pé grande muito facilmente, só que a assistente do Brian interrompe a luta falando que o pé grande não era agressivo, porque o Kotaro tava querendo matar o pé grande.
Só que aí, ela meio que tinha uma barrigona e ela meio que tava grávida. E ela meio que dá a luz pra uma aberração de método cesárea. Na real, método cesárea não, né? Foi método alien mesmo. E o Kotaro ficou puto. E ele virou o Black. O cientista foge, mas logo a cabeça dele sai rolando pelas escadas, pois o motoqueiro de antes invadiu a casa do biólogo com o propósito de matar o Kotaro. Enfim, após uma curta luta, o Jack, o estripador, vulgo louva-a-Deus, tem seu pescoço quebrado pelo Kotaro. Aí ele está com fogo na casa, já que o louva-a-Deus matou tudo que estava dentro dela. Tirando os animais, então eu não sei se eles mataram os animais ou liberaram a... O mangá não deixou muito explicado. O grupo decide visitar a casa antiga do Kotaro, que só agora ele se lembrou que ele morava em Kyoto. E quando ele chega lá, a empregada da família dele atende a porta e quase infarta, achando que o espírito do Kotaro tinha voltado. Porque, bem, ele meio que estava dado como morto há algum tempo já. A irmã adotiva do Kotaro, a Kyoko, expõe um pouco sobre o passado do Kotaro, além de estabelecer a relação entre ela, o Kotaro e o Nobuhiko. Vulgo irmão do Kotaro, que foi deixado para trás, porque os dois foram capturados junto, mas só o Kotaro voltou, porque ele fugiu sozinho. Enfim, e revela também que os pais do Kotaro morreram no acidente, e por isso que eles foram adotados pela família Kizuki, que era muito próxima deles. Enfim, a Kate pergunta se o Kotaro tinha uma namorada, e a Kyoko responde que não, meio envergonhada. E lembre-se disso, vai ser bem relevante lá na frente. Enfim, o pai adotivo do Kotaro, o seu Akizuki, chega na casa e expulsa o Kotaro, falando que ele não era o Kotaro de verdade, era só um sósia, porque ele mesmo acompanhou o processo de cremação do Kotaro. Enfim, após saírem de lá, o Kotaro nota um membro da Gorgon observando ele, sendo esse um Homem-Aranha. Não esse Homem-Aranha. Enfim, o Mutante Aranha fala que o Kotaro deve voltar para a Gorgon, só que ele recusa com todas as forças. E eles fogem. Enfim, o Kotaro tem um pesadelo com o Nobuhiko virando o Homem Gafanhoto, e ele acaba acordando com a Kyoko batendo na porta do hotel dele. Ele tinha marcado um encontro com a Kyoko e a Ayumi, que era a namorada do Nobuhiko, num templo, com o propósito de debater sobre as suspeitas que o Kotaro tinha sobre o pai dele. Enfim, ambas decidem acreditar que o Kotaro era o verdadeiro, e aí o Kotaro percebe que a viagem dele com o Nobuhiko foi uma armadilha para capturar os dois para se tornarem membros da Gorgon, já que eles foram drogados numa festa na casa do amigo que o pai do Kotaro e do Nobuhiko havia recomendado, e quando eles acordaram eles estavam numa mesa de cirurgia. Enfim, Kotaro percebe um mutante aranha nas sombras e ele pede pro Sam e pra Kate afastarem a Kyoko e a Yumi. Enfim, o pau quebra e o Kotaro consegue arrancar um dos braços do mutante, e ele guarda o braço como uma prova. Enfim, todo mundo vai lá confrontar o seu Akizuki e mostra o braço decepado. E quando ele estava preso a falar tudo, ele é assassinado pela Gorgon, com suas últimas palavras sendo um pedido para o Kotaro voltar para a Gorgon. O trio dinâmico está fazendo uma matéria sobre uma criatura chamada Homem Selvagem lá na China, que, bem, ele é só um mamaco muito grande. Uma jovem chamada Xiao Qinwu é a guia deles por toda a matéria pelo museu. Eles vão até uma região florestal conhecida por ser o habitat natural da tal criatura, e durante uma pausa, Kotaro é atacado por um senhor chamado Shushan, que é revelado como o avô adotivo da Xiao Qin. Enfim, o Shushan afirma que ele sente uma energia muito maligna dentro do Kotaro, e os dois acabam lutando e o idoso leva a melhor. Um moleque faixa preta em karatê perdeu pro idoso. Enfim, o Sam e a Kate explicam toda a situação pro senhor, e a Xiao Qin convence o Shushan a ajudar o Kotaro a controlar o demônio dentro dele, já que o velho manja das artes marciais. E ela deixa bem claro que ela gosta do Kotaro, a Xiao Qin. Enfim, aí tem umas páginas sobre o treinamento, onde o vovô fala que o Kotaro depende muito da transformação, e muito do foco do treinamento é sobre o Kotaro conseguir dominar sua força mesmo destransformado. E depois aí tem o treinamento com ele transformado. E, enfim, não é nada muito importante, por agora pelo menos. Mas enfim, depois do treino, o Shushan vai tirar um cochilo e a Xiao Qin lasca a porra de um puta peijão no Kotaro.
E daí, enquanto isso, Sam e Kate são atacados pelos homens selvagens. Enfim, chega a noite e eles vão dormir na casa do idoso que ele concordou em deixar eles passarem a noite lá, contando que eles fossem embora no dia seguinte. Enfim, eles decidem entrevistar o idoso, já que eles estão lá, e durante o discurso o velho claramente revela saber mais do que deveria. E que ele claramente é um membro da Gorgon, com ele explicando que o objetivo da Gorgon era exterminar os humanos a fim de forçar uma nova evolução. Enfim, o Kotaro percebe isso enquanto ele estava dormindo e, bem, a Xiaoqin entra no quarto do Kotaro durante a noite e as suspeitas são confirmadas. Tanto a Xiaoqin quanto o Shushan são da Gorgon. Na manhã seguinte, Kotaro confronta Xiaoqin com ela mostrando que sua forma verdadeira é a de uma serpente branca. Aí o título do capítulo. Enfim. Enquanto isso, o Shushan sequestra o Sam e a Kate, que não suspeitavam de porra nenhuma. Kotaro vai confrontar o Shushan e o que deveria ser um X1 vira um 2v20, já que a Xiaoqin se alia ao Kotaro e enfim. Xiaoqin é incinerada pelo Shushan e quando toda a esperança parecia perdida, a pedra filosofal na testa do Kotaro ativa e causa uma explosão que mata todo mundo ali, menos a Xiaoqin, que sobrevive por tempo bastante para libertar o Sam e a Kate, com a obra deixando subentendido que ela morreu logo depois do último painel da edição. E bem, essa foi a história da primeira edição da coletânea do Kamen Rider Black. Esse vídeo é só a parte 1 de 4 partes, como eu já falei, com as 3 primeiras contando a história do mangá e a quarta sendo mais uma análise em si. E aí você pode me perguntar, Matheus, por que você não faz um vídeo só? E a resposta é simples. O tamanho do vídeo. Eu consigo mais ou menos calcular o tamanho do meu vídeo baseado em quantas páginas o roteiro tem. O meu vídeo mais longo teve 26 minutos e 26 páginas de roteiro. Então, tipo, mais ou menos 4 minutos por página. E esse vídeo tem 4 páginas e mais ou menos 4 páginas. E se eu calcular corretamente, esse vídeo só vai ter uns 16 minutos. E se eu fosse fazer um sobre todos, o vídeo teria mais de 1 hora. Enfim, o meu editor não aguenta vídeos muito longos, o CapCut não é bom para vídeo longo. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Compartilhem suas opiniões sobre a história do mangá e esperem até a parte 2 desse vídeo. E se preparem porque a segunda edição é a melhor na minha opinião. Eu sou o Matheus do canal Mateuzuka, curta, compartilhe e se inscreva para dar uma força pro canal. Estamos muito perto da marca de 1000 inscritos antes do fim do ano e falou, até o próximo vídeo.